nossa aula passada, nós estávamos falando para você a respeito da curva de Phillips. E, na realidade, nós havíamos visto que a curva de Phillips, ela tenta fazer uma comparação entre uma possível elevação da taxa de inflação e uma redução da taxa de desemprego. Ou ainda, o trade-off, você reduzir a curto prazo a taxa de inflação, por exemplo, com o aumento da taxa de juros na economia, ao custo de uma maior taxa de desemprego. Para a gente tentar compreender essa questão, nós vamos então caminhar para a nossa aula de hoje e tentarmos compreender a parte final desse trade-off lá da curva de Phillips entre, de um lado, a inflação e do outro lado, a taxa de desemprego. Ok? Vamos para lá? Acompanha comigo. Então, nós hoje vamos tentar entender os deslocamentos da curva de Phillips. Nós vamos tentar entender os deslocamentos da curva de Phillips e o papel das expectativas. Pois bem, vamos voltar para cá, porque eu queria falar para você de uma outra corrente ligada ao liberalismo, que na realidade é uma corrente que nós chamamos das expectativas racionais. Você se recorda que nas aulas anteriores nós havíamos falado para você de uma corrente chamada de ortodoxa, ou ainda liberal, que são os monetaristas. Pois bem, nós temos uma outra que nós chamamos das expectativas racionais. Ou seja, a teoria das expectativas racionais vai nos dizer basicamente o seguinte: se na verdade os agentes econômicos têm uma expectativa de que a inflação futura será maior do que, por exemplo, a inflação observada no momento presente, há uma tendência de que ocorra uma adaptação já a essa expectativa futura de aumento no nível geral de preços, provocando, então, o aumento desses preços já no curto prazo. E, portanto, na verdade, a escola das expectativas racionais fala da falsidade entre, de um lado, a inflação e, do outro lado, as taxas de desemprego. Ou seja, ocorre um falso trade-off entre a taxa de desemprego de um lado e do outro lado a nossa taxa de inflação. Vamos tentar então olhar agora pela teoria das expectativas racionais. Vamos lá comigo. Bom, nós sabemos então que a curva de Phillips, ela oferece aos governantes um cardápio com as diversas possíveis combinações entre inflação e desemprego. Vamos lá. Quero te recordar, no entanto, que lá nos anos 60, o professor Milton Friedman e Edmund Phelps concluíram que a inflação e o desemprego não estão relacionados no longo prazo. Então, vamos lá. Como resultado, a curva de Phillips é perfeitamente inelástica no ponto da taxa natural de desemprego. Políticas monetárias podem ser efetivas no curto prazo, mas não no longo prazo. Portanto, na verdade, o que o Milton Friedman está afirmando, que pela teoria das expectativas racionais, nós temos então, na verdade, uma política monetária que pode gerar a expansão da quantidade de moeda disponível na economia, aumentando, portanto, aquilo que nós chamamos de vamos corrigir a cor aqui, chamado de demanda agregada, que por sua vez faz gerar uma maior quantidade de inflação a uma menor quantidade de desemprego. Ele diz que isso pode funcionar no curto prazo, mas que no longo prazo existe a expectativa racional de que a inflação de fato seja maior e que, portanto, dada essa expectativa, os agentes econômicos tendem a majorar os seus preços, já levando em consideração, por exemplo, que na verdade o preço dos insumos serão majorados no futuro e que, portanto, eu gero, na verdade, uma inflação no momento presente sem gerar, na verdade, a queda da taxa de desemprego. Então, vamos lá. Vamos tentar entender isso aqui na nossa forma do nosso gráfico.
Então, curva de Phillips, agora não mais analisada, né, no curto prazo, mas analisada no longo prazo. Então vamos lá, nós temos aqui deste lado a inflação, embaixo nós temos a taxa de desemprego e aquilo que nós chamamos de taxa natural de desemprego. Então vamos lá. Quando o Banco Central expande a oferta de moeda, a inflação aumenta. Uma inflação, portanto, que era tida como uma inflação baixa, tudo bem, tenderá a ser uma inflação mais alta. Mas, segundo a avaliação de Milton Friedman no longo prazo, o desemprego permanece no seu nível natural. Ou seja, se na verdade nós tínhamos antes o ponto A, onde com uma inflação baixa eu tinha na verdade uma taxa de desemprego natural, com uma inflação alta eu vou ter a mesma taxa natural de desemprego. Ora, nós vamos poder perceber que ele estabelece uma relação muitíssimo interessante para todos nós, né? Nesse modelo de oferta e de demanda agregadas, o que nós temos, né? Do nosso lado esquerdo lá, nós temos o nível geral de preços da economia. De um lado, eu tenho, né, a taxa natural de produção, eu tenho aqui a produção, eu tenho a oferta agregada a longo prazo, eu tenho a demanda agregada inicial e eu tenho a demanda agregada final. Muito bem, o que na verdade, né, essa teoria vai nos dizer? Vamos observar. Ele afirma o seguinte, que o aumento da oferta de moeda aumenta a oferta agregada. Portanto, eu tenho um deslocamento da curva de demanda agregada para a direita, sinalizando que, na verdade, né, a cada preço dado, a quantidade demandada tenderá a ser maior. Nós sabemos, então, que se nós temos um aumento da oferta de moeda, aumenta a oferta agregada, que, por sua vez, aumenta o nível geral de preços. Portanto, eu tenho aqui do preço 1, tudo bem, a passagem para o preço 2. Ora, nós sabemos assim, né, que quando eu tenho a passagem do preço 1, né, estabelecido aqui, para o preço 2, nós temos uma situação de aumento da inflação. Ocorre que, né, vamos botar esse quadro mais para baixo um pouquinho para me ajudar. Nós sabemos que, se por um lado nós temos lá, né, o aumento da inflação, por outro lado ele deixa a produção e o desemprego inalterados. Então vamos olhar isso na nossa curva de Phillips, né? Curva de Phillips de longo prazo. Nós temos então uma taxa natural de desemprego que, dada o aumento de preço lá de P1 para P2, nós sabemos, né, que não houve a modificação na taxa natural de desemprego. Portanto, na verdade, revelando para a gente que nós temos uma expectativa que se autoconfirmou pelo mercado. Bom, então vamos lá. As expectativas e a curva de Phillips no curto prazo. As pessoas têm expectativas sobre a inflação futura. E essa expectativa influenciará o preço geral, o nível geral de preços dentro de uma economia. Bom, então nós sabemos que no longo prazo, as expectativas de inflação ajustam-se às mudanças na inflação corrente do momento atual. Se, na verdade, eu tenho uma inflação atual que está mais elevada, dada a elevação da demanda agregada, a tendência é de que as expectativas de inflação futuras sejam afetadas pela inflação do momento presente, ou seja, no curto prazo. A habilidade do Banco Central em criar inflações inesperadas ocorre apenas, portanto, no curto prazo. Ou seja, eu crio, na verdade, uma inflação de curto prazo pela emissão de papel moeda, aumentando a demanda agregada dentro da economia, tendencialmente a uma troca de uma menor redução da taxa de desemprego. Porém,
Porém, a longo prazo não é isso que se verifica, porque, na verdade, as expectativas de inflação contaminam o pensamento de longo prazo. Então, à medida que as pessoas antecipam a inflação, a única forma de diminuir o desemprego abaixo de sua taxa natural é se a inflação corrente for maior do que a esperada pelas pessoas, né, no momento de curto prazo. Ou ainda, imaginarmos isso, né, de uma outra forma. Vamos lá. Imagine, portanto, que nós estamos falando que a taxa de desemprego é igual à taxa natural de desemprego menos A, ou seja, a inflação corrente de curto prazo menos a inflação esperada, né, de longo prazo. Essa equação, portanto, relaciona a taxa de desemprego com a taxa natural de desemprego, a inflação corrente e a inflação esperada. Essa questão aqui é uma questão muitíssimo importante sobre o falso trade-off, né? A taxa de desemprego é igual à taxa natural de desemprego menos A. Portanto, inflação de curto prazo no momento presente e a inflação esperada, né, de longo prazo. Se assim é, nós podemos chegar então ao nosso quadro aqui, né? Infelizmente uma imagem se sobrepôs à outra, né? Mas vamos tentar resolver essa questão. Nós temos de um lado aqui a taxa de inflação, tudo bem? E nós sabemos que uma expansão, né, na base monetária, né, move a economia ao longo da curva de Phillips. Nós sabemos que, por um outro lado, né, se ao longo prazo a expectativa de inflação ajusta-se e a curva de Phillips desloca-se para a direita, retornando para a sua tendência de longo prazo, a tendência, então, é que a taxa natural de desemprego não se modifique. Curva de Phillips de curto prazo com expectativa de inflação alta. Prometo para vocês que eu coloco, né, esse quadro aqui disponível, né, lá no EVP para que a gente possa visualizá-lo de maneira mais completa. Mas, de maneira geral, a gente pode entender aí a curva de Phillips e o falso trade-off que pretensamente se abate, né, sobre alguns pensadores, entre ter mais inflação, né, no curto prazo a uma recorrente menor taxa de desemprego ou ainda ter uma menor inflação com uma maior taxa de desemprego. Ok? Forte abraço para você e até a aprovação.